Hoje, a nossa aula de História será sobre formas de governo. Vamos acompanhar. A ciência política nos ensina que formas de governo é o conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza, objetivando regular a disputa pelo poder político e o seu exercício, assim como as relações entre aqueles que detêm o poder com os demais membros da sociedade. Em sua obra intitulada Política, Aristóteles, considerado o fundador da ciência política, nos dá a mais antiga classificação das formas de governo. Aristóteles adota uma classificação baseada em 2 critérios. O primeiro, de ordem moral, divide as formas de governo em puras e impuras, conforme a qualidade da autoridade exercida. O segundo, classifica o governo conforme a concentração do poder exercido, se está nas mãos de um só, de vários homens ou de todo o povo. Combinando esses 2 critérios, Aristóteles apresenta 3 regimes políticos: a monarquia, poder de um só, a oligarquia, poder de alguns poucos, e a democracia, poder de todos. E 6 formas de governo: aquele que é um só para todos, realeza, de alguns para todos, aristocracia, e de todos para todos, regime constitucional. Aristóteles entende ainda que os outros 3 modos, tirania, oligarquia e demagogia, são deturpações, degenerações dos anteriores. Meus amigos, modernamente, a classificação de Aristóteles pode ser explicada da seguinte forma: se o governo é exercido por um só, visando ao bem comum, é a monarquia ou a realeza. Se o governo é exercido por um só, mas no próprio interesse, oprimindo os governados, é a tirania ou despotia, que, como se observa, é a forma corrupta ou inversa da monarquia. Se o governo é exercido por uma minoria privilegiada, ou seja, pela nobreza, em benefício de todos os governados, temos a aristocracia. Já se o governo for exercido por essa minoria, mas em proveito próprio, temos a forma corrupta ou degenerada da aristocracia, denominada oligarquia. Se o governo é ou pode ser exercido por todos os cidadãos visando o bem comum, é a democracia. Se o governo é exercido pelas multidões revoltadas, ou se estas influenciam diretamente os governantes, oprimindo os governados, temos a forma impura da democracia, que é denominada demagogia. Maquiavel, na sua obra Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, apresenta a teoria de ciclos de governo. Nicolau Maquiavel diz que, partindo de um estado anárquico que existiu no início da vida em sociedade, os homens, para se defender, escolheram como chefe o mais robusto. Com o tempo, perceberam que o mais forte nem sempre era o melhor para chefiar. Passaram a buscar o mais justo e sensato. Essa monarquia eletiva, que se tornou hereditária, foi se degenerando, dando lugar à tirania, contra a qual conspiraram os mais ricos e nobres, apoderando-se do governo, instituindo a aristocracia voltada para o bem comum. Logo, os aristocratas esqueceram os males da tirania e passaram a governar em proveito próprio, transformando a aristocracia em oligarquia. O povo, revoltando-se contra a oligarquia, destituiu os oligarcas, instaurando o governo popular ou democrático. Ainda segundo Maquiavel, o próprio povo degenerou a democracia ao utilizar o governo para fins próprios, gerando a anarquia, voltando-se, portanto, ao ponto de partida do ciclo de governo. Em O Espírito das Leis, Montesquieu apresenta a classificação que agrupa os governos em 3 tipos: o republicano,
o monárquico e o despótico. Montesquieu definiu 3 tipos de governo: o monárquico, no qual o povo serve a um rei por meio de leis positivas; o republicano, regido por várias pessoas guiadas pela virtude; e o despótico, em que o autoritarismo de um líder se impõe pela política do medo. Para Montesquieu, estas formas de governo possuem as seguintes características. O governo republicano é aquele em que o povo, como um todo, ou somente uma parcela do povo, possui o poder soberano. O monárquico é aquele em que um governa, mas de acordo com leis fixas e estabelecidas, enquanto no governo despótico, uma só pessoa, sem obedecer a leis e regras, realiza tudo por sua vontade e seus caprichos. Nos estados modernos, os tipos mais comuns são a monarquia e a república. Monarquia: sistema político em que o cargo de chefe do poder executivo é vitalício, hereditário e sem responsabilidade. Na monarquia, o poder político está concentrado nas mãos de uma só pessoa, sendo exercido por ela própria ou por delegação dela. A monarquia pode ser absoluta ou constitucional. Na monarquia absoluta, o poder político é exercido pelo monarca e a sua vontade deve ser juridicamente a mais alta. Não depende de nenhuma outra. O Estado é o rei. Na monarquia constitucional, o monarca não tem poder absoluto. Os seus poderes emanam da Constituição. A monarquia constitucional pode ser parlamentar quando adotado o regime parlamentarista, em que o governo é exercido por um gabinete fiscalizado pelo parlamento, ou representativa, quando junto ao monarca funciona uma assembleia constituída pelo povo. República: sistema político em que os cargos de chefe do poder executivo e dos membros do poder legislativo são eletivos, temporários e responsáveis. A república pode ser parlamentar e presidencialista. Na república parlamentar, o poder executivo é exercido pelo gabinete e não pelo presidente da república. Na república presidencialista, o poder executivo é exercido pelo presidente da república. É o governo de Estado no qual o povo exerce soberania diretamente ou por meio de representantes eleitos. As repúblicas são classificadas em aristocráticas e democráticas. Nas repúblicas aristocráticas, o direito de eleger os órgãos do poder é exercido por uma classe privilegiada, excluindo-se a classe popular. Já na República Democrática, o direito de eleger e ser eleito é exercido por todos, sem distinção de classe, observando-se apenas as exigências legais quanto à capacidade de praticar atos jurídicos. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse momento de estudo, mas aprofunde também os seus conhecimentos sobre as formas de governo. Espero encontrá-los em breve. Até mais!